sobre todos, que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, estejam sobre todos, dando-lhes paz, saúde e sabedoria. Deus os abençoe. Nós estaremos editando 3 vídeos sobre um único assunto. 3 maneiras de ouvir a palavra de Deus. Em cada vídeo, uma maneira. Por que faremos isso? Porque vamos considerar as palavras originais dentro do ponto histórico da época, usados na palavra de Deus, no seu sentido real, para entendermos realmente como ouvir a palavra de Deus. Porque havia muitas contradições na época, especialmente entre o povo de Deus. E o texto que nós vamos usar é Romanos de 10, Romanos 10, 16 a 21. É um texto que, para mim, ele é muito claro. Ele não deixa dúvidas. Olha o que diz. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia as mãos estendi a um povo de rebelde e contradizente. O verbo no original empregado aqui, no sentido do Novo Testamento, no seu primeiro desígnio é ouvir, indica prestar atenção, receber pelo ouvido. Esta é uma das formas do verbo original. A segunda é ouvir e obedecer, ou escutar e entender e atender. Por isso Jesus diz aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mostra assim que sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, está acima de todas as outras, quer seja ciência, filosofia, política, religiosidade, psicologia, medicina e tudo quanto se fala por aí. Tudo mais que se queira crer ou se sabe está abaixo e é muito, muito inferior à palavra de Deus. Somente a palavra de Jesus é o verbo do Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a primeira maneira de ouvir a palavra de Deus é obstinação e rebeldia. Por quê? O verbo no original empregado é ouvir, que é o mesmo deixando de ouvir ou não prestar atenção. Quer dizer, ouve, não presta atenção, não entra aqui e sai por aqui, entra aqui e volta. Não registra. Por ser o quê? Contrário pelos próprios princípios concebidos pelo ouvinte. Por isso, em João 8,37, é dito: bem sei que sois descendência de Abraão. Quer dizer, a igreja de Deus, na antiga dispensação, e a igreja de Deus, na nova dispensação, muitos estão assim. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós.
Quer dizer, ela não desce ao coração. Ela entra aqui e não desce ao coração. Isto nos dá um exemplo claro do que o verbo original nos transmite. Aqueles judeus realmente eram descendência de Abraão. Não somente isto, eram doutores da lei e escribas sacerdotes de Deus. Entre eles tinha o povo que os acompanhava, assim como o joio na igreja hoje. Mesma coisa, não mudou nada. Porém, eles não ouviram a palavra de Deus como o joio também não ouve. Ele está na igreja, frequenta, trabalha, faz um monte de coisa, mas não glorificam a Deus porque o seu coração não registrou a verdade com entendimento. Tudo o que eles realizavam no templo e no seio do povo de Deus, segundo a sua própria interpretação, não satisfazia a Deus, mas satisfazia o orgulho e o ego deles. Era realizado. Embora parecessem humildes e zelosos, eram orgulhosos e obstinados. Sabiam de Cristo, pois conheciam as profecias do Velho Testamento. Mas agora que Cristo estava ali a frente com eles, cumprindo as palavras profetizadas, ouviram a sua voz, mas não o aceitaram como o prometido Messias. Não podia eles perderem a posição de destaque, renunciar a favor de Cristo e de sua igreja. Isto nunca. Então eles se aliaram aos romanos e faziam obras para a população verem como muitos estão fazendo isso, mas nunca renunciaram a favor de Cristo e de sua igreja. Isso nunca. Eles eram importantes demais na obra diante dos homens, assim como o joio hoje, e importantes demais a seus próprios olhos. Portanto, não podiam contemplar o Espírito Santo de Deus e nem o enviado de Deus. Por isso, Miqueias 6,6 diz: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado de minha alma? Nada disso o Senhor aceita. A obra do Senhor tem que ser ungida pelo Espírito Santo e estar plenamente de acordo com a palavra de Deus. Não são inovações e nem criações humanas. Não se pode realizar obra alguma na seara do Senhor por conta própria, pelas suas próprias inovações e criações, ou para a própria honra, eminência pessoal, a fim de satisfazer o próprio orgulho. Muitos têm uma aparência de piedade e falam de piedade, vão lá na frente, anunciam e dizem que fizeram isso e aquilo, mas a gente percebe no semblante, no olhar e na imposição da palavra o orgulho interno. Isso não está prescrito na palavra. Não tem valor algum em sua prática. Miqueias continua dizendo no verso 7 do capítulo 6. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, o amor e a beneficência. E andes humildemente com teu Deus. Não discutir com a palavra de Deus, sua doutrina expressa na Bíblia. Não interpretá-la segundo o seu próprio prazer. Quem não presta atenção, ou ouve e não guarda, realmente é obstinado contra a doutrina de Deus. Não é humilde e não tem... Desculpem, e não tem a unção do Espírito Santo. Quem cria seus próprios projetos na igreja em nome de Jesus, não glorifica o próprio Jesus. Porque ele diz aos que creem nele, que são dele, que os que permanecem na sua palavra são discípulos dele. Está lá em João 8,31. A pergunta que nos resta é:
como estamos nós ouvindo a palavra de Deus? Estamos ouvindo por ouvir, ou ouvirmos, ou estamos ouvindo entregando-nos à prática do seu ensino? Portanto, antes de pormos em prática qualquer obra na igreja ou na seara do Senhor, deve-se consultar a palavra de Deus para percebermos se está de acordo com os decretos divinos e se é para nós mesmos praticarmos aquilo e pormos aquilo em execução. Próximo vídeo, nós estaremos falando sobre a segunda maneira de ouvir a palavra de Deus. Por enquanto, pense nisso, medite. Deus te abençoe.